A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Espero que sim. Missionária Roberta passando aqui para compartilhar mais um momento de reflexão na palavra do Senhor, amém? Quero fazer uma reflexão sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul, inserindo ela num contexto bíblico. E essa questão dessa gravidade da natureza, né? Essa reviravolta da natureza, essas manifestações da natureza, se encaixam no livro da Bíblia e nós sabemos que esse é o início das dores de parto, né? Mas, Roberta, essa dor de parto, ela se inicia agora com essa, infelizmente, tragédia no Rio Grande do Sul? Não. As dores de parto da natureza para explodir, né, na volta de Jesus, trazendo todas as manifestações de luto, de tragédia, de perda, de mudança, de clima. Tudo isso está inserido no livro de Apocalipse. Romanos fala sobre isso, o livro de Mateus 24 também fala sobre isso, quando Jesus fala sobre esses tempos do fim e as manifestações do fim. E nós vamos ver ainda continuamente piorando as situações, né? Eu já compartilhei aqui uma visão que o Senhor me deu sobre as inundações até 2027, ou seja, teremos outras inundações, perderemos muitas vidas, infelizmente, né? E haverá muitas mudanças. Mas a questão é, afinal de contas, o que Jesus está querendo falar nesse momento? Qual é o propósito do coração de Deus? Quando Jesus, antes de ser levado aos céus, ele estava num momento de despedida dos discípulos. E aí então eles disseram, nós vamos ficar órfãos, Senhor. O que será de nós? Ele disse, eu preciso ir para que venha o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. E então no livro de João 16, de 7 a 11, diz assim, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus aqui, ele mesmo traz definição do que é pecado, do que é justiça e do que é juízo. O texto continua, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. No caso, eles que estavam ali, né? Mas o Senhor vai voltar. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, o que é pecado para Deus? No final das contas, Deus está com todos os tempos da igreja, com todos os evangelistas, missionários, com toda essa instituição, tentando multiplicar o conhecimento do que é pecado. O que é o pecado? É não crer em Jesus. Não crer que ele é o Messias, não crer que ele é o Filho de Deus, não crer que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele, pelo seu sangue, reconciliou o céu com a terra, que pelo seu sangue ele nos perdoou dos pecados, da morte eterna. Isso é o pecado, porque tudo isso tem a ver com crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, você não crê que ele te perdoa de pecados, das suas falhas. Você não crê que você tem uma vida eterna. Então, crer em Jesus está ligado a muitas coisas. Então, ele define pecado. O que é o pecado? Não crer em mim. O que é justiça? Eu vou para o Pai. Né? Então, ele estava retornando para o Pai. Ou seja, Deus disse, você desce, cumpre a sua missão e retorna como rei. Vai se assentar à minha direita. Deus cumpriu essa promessa, isso é justiça. E juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Há alguém que se manifesta como o príncipe desse mundo. É o pai da mentira, mentiroso desde o princípio, que se levanta como opositor de Deus. Na verdade, Deus não tem um inimigo, né? Porque ninguém pode competir com a soberania de Deus, mas tem opositores. Né? O inimigo, quando a gente fala inimigo, é no sentido de oposição, não de igualdade de poder, jamais. Não existe ninguém e nada nesse mundo que seja maior do que Deus e que possa competir de verdade com ele. Não existe, mas existem opositores, né? E ele e o seu reino já está condenado.
Isso é juízo. O juízo de Deus já foi feito. Então, com tudo isso que nós estamos vendo, vivendo e vamos ver, é para quê? Para que o homem entenda que ele precisa se render, porque vai existir um reino que vai dominar essa terra. Essa terra tem um dono, não é do seu ninguém. E esse dono, ele vai voltar e só vai participar do reino dele aqueles que se submetem a ele. E vai haver um juízo, inclusive. No livro de Mateus 7:22, nós lemos que muitos medirão naquele dia. Então o Senhor está falando desse dia do juízo. Ele vai dividir as ovelhas e cabras, né? Ovelhas e bodes. Ou seja, aqueles que vão estar do lado dele, aqueles que vão ser excluídos. Então, quem vai fazer essa exclusão agora é o próprio Senhor Jesus. E ele vai dizer, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pessoal, se você está usando o poder de Deus, o poder de Deus não tem falha. Então, eu posso muito bem usar o poder de Deus e ver maravilhas acontecendo, mas a minha vida ser podre por dentro. Porque o poder de Deus não tem nada a ver com a minha vida. É o poder de Deus. É claro que Jesus vai dizer, claro, você usou o meu poder. Você vai curar em meu nome, porque o meu nome cura. Você vai libertar em meu nome, porque o meu nome tem autoridade, não é o teu, é o meu. Então, se você usou o meu, você estava fazendo a coisa certa, mas e o teu coração? Aonde estava? Agora veja isso. Então lhes direi abertamente, o Senhor Jesus dizendo, para essas pessoas que usavam o nome dele para curar, libertar, fazer maravilhas, mas a sua própria vida não estava no altar de Deus, ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, uma pessoa pode curar em nome de Jesus e fazer mal para o seu próprio irmão? Pode. Mas isso vai passar batido aos olhos de Deus? Jamais. Jamais. E aí no 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Esse texto é de João 14:21. Então, quando Jesus disse assim, nunca vos conheci, do que ele está falando? O que é ser conhecido de Deus, afinal? A resposta está em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, como é que eu vou ser conhecido de Deus? Quando eu conhecer os mandamentos e os guardar. E em 1 Coríntios 8:3, ele está dizendo assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então vamos por ordem cronológica. No dia do juízo, Jesus vai dizer, se afasta de mim, você, que eu não te conheço. Mas o que é ser conhecido? É alguém que ama a Deus. 1 Coríntios 8:3. 1 Coríntios 8:3 diz que se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ótimo, então se eu amo a Deus, eu sou conhecido dele. Então, para eu ser conhecido de Cristo, para eu ser conhecido de Deus, eu tenho que amá-lo. Mas o que é amar a Deus aos olhos de Deus? Não aos seus olhos. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, para eu ser conhecido de Deus, eu devo amá-lo. Mas essa concepção de amar aos olhos de Deus, não é amar dizendo, ai, Senhor, eu te amo. Ai, Senhor, eu tô aqui na igreja. Ai, Senhor, eu participo. Não, isso não é amar a Deus. Amar a Deus é aquele que tem os mandamentos e os guarda. E o que é guardar aqui no sentido da palavra? É obedecer, é praticar. É ter atitude dos mandamentos, é viver esses mandamentos. Não é guardar para você sair por aí dizendo para os outros versículo bíblico que você sabe versículo bíblico. Isso não é guardar mandamento. Guardar mandamento é no dia da sua tentação você dizer, não, eu não vou fazer isso porque eu vivo os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eu amo a Deus.
Então existe uma diferença entre você dizer que você conhece a Deus e que Deus te conhece. Você conhecer a Deus é conhecer tudo que envolve Deus, a santidade de Deus, até decorar a Bíblia, você pode decorar e dizer que você conhece a Deus. Mas Deus te conhecer é diferente. Deus te conhecer está ligado ao seu conhecimento da palavra, mas não para aí. Você tem que viver a palavra. Quando você vive a palavra, você está testemunhando o teu amor por Deus. Por isso é que muitas vezes nós somos criticados, porque, mas por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não trai? Por que você não devolve com a mesma moeda? Por que você não bate? Por que você não mata? É porque eu tenho no meu coração guardado os mandamentos de Deus para viver esses mandamentos nesses momentos. Então, no final de tudo, Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo está aí nesse mundo para convencer vocês do que é pecado. Pecado é não crer nele. Da justiça, que Deus o enviou, cumpriu toda a palavra e ele voltou para o Senhor. E do juízo, que o príncipe desse mundo já está condenado. Então, aqueles que acham que essa terra vai ficar desse jeito, a verdade é que nós sabemos que vai piorar um pouco ainda. Mas logo o dono da terra vai voltar. E é por isso que nós estamos, quando eu digo nós, eu digo no mundo todo, Deus levantando missionários, profetas, evangelistas para dizer, Jesus está voltando, arrependei-vos. Mas arrependimento não é um momento de choro, porque chorar não resolve os seus problemas, resolve ter atitude de realmente viver a palavra de Deus, porque se você só chorar, isso não te garante um julgamento que te beneficie no dia do juízo. Porque no dia do juízo ele não vai dizer, você chorou. Ele vai dizer, você viveu a minha palavra. Você me honrou. Diante das situações da sua vida, você me honrou na palavra. Você teve escolhas que a minha palavra te mandava ter? Ou só aquele aspecto de, olha, eu amo Deus, mas na hora de você fazer as suas escolhas, o que vale é a sua carne. É o que te conforta, é o que te traz um conforto. Então, infelizmente, continuemos orando porque a situação não vai melhorar. E não sou eu que digo isso, a Bíblia diz aí, quem estuda um pouco sabe muito bem que vai piorar. Sobre o Brasil, nós estamos sim passando por gemidos. Estamos vivendo o apocalipse no globo terrestre, no universo inteiro, estamos vivendo isso. Particularmente aqui, como outras pessoas também têm anunciado, o Senhor me disse até 2027 haverão inundações e haverá uma grande inundação. E nós queremos o que com esses anúncios? Por que o Senhor nos levanta para anunciar? Para que você tenha tempo, para que você possa se arrepender, para que você possa, colocar o teu coração para uma reflexão verdadeira. Se arrepender, mas se arrepender não é só chorar, é ter atitude de mudança e resolver ser conhecido de Deus. Porque conhecer a Deus é fácil, mas ser conhecido dele, hoje você entendeu como é que eu sou conhecido de Deus? Quando eu amo a Deus. E quando eu amo a Deus? O que é amar a Deus no conceito do próprio Deus? É guardar os seus mandamentos e viver esses mandamentos. Não é só nem conhecer, é guardar. Guardar no sentido de ter atitude, de fazer, de respeitar, de viver esses mandamentos. Amém? Que você possa ter essa reflexão profunda. Porque eu não sei se eu vou ter tempo de me arrepender numa inundação, num terremoto, num tornado. Não dá tempo. Então, por que Deus levanta pessoas? É difícil estar ouvindo essa mensagem. Ontem eu estive no Brás com uma irmã da igreja que nós frequentamos aqui, a Casa de Oração na Penha, e a irmã Marli, a quem eu agradeço muito por ter estado me acompanhando, ou intercedendo pela minha vida, como a igreja, como o grupo de mulheres, o grupo de propósitos que se levantou também. Mas nós vemos que muitas pessoas ficam chocadas quando você está gritando, Jesus está voltando, Jesus está voltando.
E muitas pessoas riem, muitas pessoas não ligam e muitas pessoas ficam impactadas. Então eu queria no meu coração que essa mensagem impactasse a todos, de verdade. Mas Deus mostra com isso a misericórdia dele, levantando pessoas de vários lugares do mundo para dizer: arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Essa terra é dele, ele já tomou para si. E nós temos liberdade de crer ou de não crer. Mas na liberdade que o homem tem, você já está vendo aonde é que as coisas chegaram, né? Com toda a liberdade que nós temos. O homem não deixa de ser mau. Ele precisa do Cristo para que haja mudança na sua natureza. E em Cristo nós possamos ser libertos de quem? Do diabo? Esse é o mais fácil. Não. Ser liberto de você mesmo é o mais difícil. Das suas convicções, da sua cegueira espiritual, da sua convicção de que você está certo e sempre certo, que você é o coitado e que Deus é o injusto. Busque o Espírito Santo e ele vai te convencer da verdade. Amém? Deus abençoe vocês. Continuemos orando pelo Brasil, pelas vítimas do Rio Grande do Sul, que o Senhor possa sustentar, fortalecer cada vida, restaurar as cidades, no nome de Jesus. E que você esteja todos os dias limpando teu coração para a volta dele. Amém? Shalom, Shalom Adonai.